Olá, autores, tudo bom? Bem-vindo ao Livro de Teseu, o canal do YouTube deste estúdio literário para trazer para você as melhores dicas e informações para que você consiga escrever melhor, publicar o seu livro e até, quem sabe, ler um pouquinho mais. E hoje não vamos falar só sobre escrita, vamos falar sobre obras boas e muito bem feitas. Hoje é dia de rebobinar o VHS com César Bravo e seu livro VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue. Um livro que eu li aqui no que eu estou fazendo com Maratona César Bravo nesse mês de janeiro. Se você acompanhou um unboxing uns vídeos atrás, sabe do que eu estou falando. E vamos desvendar o que tem aqui dentro para falar para vocês. Mas antes, solta a vinheta aí. Bom, quem já acompanhou um pouquinho assim dos stories, sabe que eu já falei isso e eu volto a repetir aqui no vídeo. O melhor livro que me ensinou a escrever terror que eu li na vida foi Dança Macabra, do Stephen King. E ele foi um livro que não fala como você escrever terror, mas ele traz uma série de 100 livros e 100 filmes que o próprio Stephen King recomenda, que ele assistiu, que ele gostou e que ele cita quando ele fala sobre terror naquele livro. Na minha empreitada aí de começar a escrever, como decidi escrever suspense e terror, eu tentei ler e assistir o maior número que eu consegui dessa lista. E quando eu li VHS do César Bravo, eu te garanto que tudo o que eu aprendi naqueles filmes e livros estão nesse daqui. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui do livro, pegando ele aqui na mão. Design impecável, padrão Dark Side. Você que viveu a época de VHS, você vai lembrar que isso aqui é muito lindo de se ver, é muito gostoso. Eu tinha um tio que tinha uma locadora, então eu ficava lá perto de como que era fazer, como funcionava tudo. E que realmente aqui remete demais a como que é. E quando eu peguei esse primeiro livro, eu pensei que ia ser uma série de fitas passando histórias na cidade, mas me surpreendi. O livro tem uma série de contos e a primeira história realmente remete à locadora Firestar. Uma locadora que viu uma oportunidade de pegar vídeos caseiros e poder distribuir para as pessoas assistirem como se fosse um filme comum. Uma coisa curiosa das pessoas que têm esse fetiche, por assim dizer. E no meio desses filmes, quando um deles está arrumando, ele encontra uma coisa, no mínimo, bizarra de se encontrar. Eu não vou falar para vocês que você tem que ler o livro para saber o que é, mas é uma coisa que já despertou. E ao meu ver, o continuar das histórias eram apenas as pessoas vendo mais e mais fitas, porém me surpreendi, mas foi uma surpresa boa. Conforme a primeira história mostra que, nas entrelinhas, uma câmera de segurança pode gravar algo bizarro que acontece ali na região de Três Rios, as demais histórias nos mostram as outras situações que os cidadãos e que a cidade passa, que as coisas bizarras, assustadoras e até mesmo incômodas ocorrem aos poucos detalhes e que quase ninguém percebe. Apenas um boato ou outro pode estar dizendo lá, porém é um grande complemento, vai criando um enorme personagem. Personagem esse que você fica cada vez mais cativado, cada vez mais curioso e cada vez mais com vontade de saber quem é ele e onde vai. E esse personagem é a própria região de Três Rios. Isso eu digo de tudo que eu li do livro e vai montando aos pouquinhos, você vai colocando na sua cabeça, realmente aquilo está se construindo. Você está colocando ali peças que vão montando essa pequena cidade. Se você quer um exemplo que não seja terror, procura aí no YouTube, no Google, onde você tiver um streaming que tenha o episódio dos Simpsons chamado 22 curtas sobre Springfield. É um episódio rapidinho, 30 minutos dos Simpsons, que mostra 22 passagens entre personagens secundários, terciários, que mostram um pouquinho mais deles e aí você consegue se aprofundar na cidade de Springfield e não apenas na família Simpsons. O que eu encontrei nesse livro é uma expansão do que esse episódio dos Simpsons pôde trazer, porém voltado ao terror e a nossa querida Três Rios. Agora, dada essa introdução, vamos falar um pouquinho sobre cada conto, porque eu sim fiz algumas anotações sobre eles. Vou falar sobre eles um a um, a minha percepção, uma leve introdução sobre para você ficar curioso, comprar o seu livro e ler, e também a gente poder abrir espaço para essa discussão. Inclusive, se você não deu um like e não se inscreveu no canal, este é o momento ideal, porque agora você pode deixar o seu comentário para a gente falar sobre os contos aqui de VHS. E como toda boa fita, principalmente fitas de shows, a parte traseira tem aqui a ordem dos contos que às vezes você colocava lá para assistir. Então, o primeiro é a Firestar Videolocadora, que eu já falei sobre vocês, que traz aquela nostalgia sobre locadoras e tudo mais. E em seguida, a gente tem aqui o Chuva Forte. Chuva Forte é uma história que ela já começa numa pancada.
Do meio do nada, de uma hora para outra, começa a chover um líquido vermelho que escorre em meio a toda a cidade, provocando um caos e tudo mais. Só que você fica se perguntando, da onde vem esse líquido e para onde ele vai? Será que é realmente o que eu estou pensando? Inclusive tem até análise para saber que tipo de sangue pode ser esse que cai do céu. Mas o desfecho da história é sempre mais interessante, porque, como eu disse, Três Rios está sendo construída e você descobre que uma coisa que é feita aqui tem sempre um retorno de um jeito ou de outro. Em seguida, a gente tem aqui Quando as Mariposas Voam, que mostra o fim da vida de um homem que pode ter sido um homem mau aos olhos de outras pessoas, mas outras nem tanto, e que ele encara a morte de uma forma muito interessantíssima e leva a certa reflexão, por assim dizer, mas não menos assustadora do que as demais histórias. Uma hora de você parar e olhar para si mesmo como apenas um pedaço de carne, ou talvez até pensar o que vem na vida após a morte. E aí nós temos Branco como Algodão, uma grande homenagem à famosa loira do banheiro, como eu conheci aqui em São Paulo, que tem vários outros nomes em outros lugares, mas com um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe em que essa maldade ela tem um certo propósito, ela não é feita à torta e à direita e podem ser poupadas vidas, mas tudo isso você só descobre lendo VHS. Que nos leva ao próximo conto, que é Bicho-Papão. Bicho-Papão é um conto que ele me deixou curioso, porque no começo você acha uma injustiça o que está sendo realizado. Mas depois que a história se desenrola, você torce para que aquilo aconteça realmente. É uma invenção de sentimentos que joga com você, leitor, que te faz de bobo no começo, que te mostra que até mesmo as piores torturas podem ser ruins independente para quem sofre. Bom, se você não entendeu, realmente você tem que ler este conto aqui do Bicho-Papão. Que nos traz ao conto seguinte, Três contra o Diabo, que é narração de um velho contando para seu neto uma história de onde ele encontrou, junto com outros dois amigos, um ser peculiar que estava atazanando as plantações da região. Acompanhe o desfecho da história. O nome já diz muito, então não precisa me aprofundar aqui para você ficar curioso, mas que traz uma certa curiosidade, principalmente se você já leu todo o restante. Lembrando que a construção de Três Rios está sendo feita, e quando você tem uma história de um avô para um neto, você já sabe que isso já passou um certo tempo e as coisas ainda continuam acontecendo na cidade. Depois nós vamos falar sobre interseções. Eu estou acostumado a ver portais interdimensionais como se fosse uma grande história de ficção científica nos levando para lugares incríveis. Mas uma breve passagem enquanto uma pessoa dirige provoca um acidente e faz com que você se questionar o que realmente eu fui, o que realmente é verdade e o que essa cidade tem. E aí nós temos Jezebel. O conto que, se você assistiu o filme, ou se você já passou pela Netflix e estava lá o filme da Jezebel, você acha que é alguma coisa parecida e é totalmente contrário. Jezebel é o nome de uma galinha. E aqui nós temos um grande dilema do homem contra o animal, entre sacrifício e doença, que levam a coisas assim inexplicáveis e inesperáveis. Principalmente a cena que no final me lembrou uma das cenas iniciais de Jurassic Park, que eu não vou falar qual que é, justamente para você ler VHS e também Jurassic Park. E o 9... Torniquete, eu só tenho uma coisa a dizer. De todas as formas que eu já vi alguém amputar a própria perna, Torniquete trouxe a forma mais criativa que eu já encontrei. César Bafo trabalha toda a narração para a pessoa contando para um jornalista o porquê aconteceu e como aconteceu, que é muito mais interessante do que a ação em si. O suspense é válido porque o finalzinho do conto te dá uma coceirinha atrás da orelha. E aí nós temos o último centavo da senhora Shin, uma senhorinha oriental que guardava as moedinhas de um centavo para jogar ao Shinigami, deus da morte, para que abençoasse ela por mais um dia de vida. O que acontece quando alguém tenta impedir ela de continuar dando os centavos para o Shinigami? A premissa em si já é curiosa e eu não vou me aprofundar muito, porque senão posso até estragar o conto para você. Para em seguida, quase já na reta final, nós temos Lugar Algum. Uma pessoa que mexia com magia negra, mas por amor ela parou de mexer. E após a morte da esposa, ele é confrontado todo dia, no mesmo horário, de uma forma da qual ele não consegue se safar. E ele vai pedir ajuda, por assim dizer, em meio de um bar, para saber se ele consegue se livrar dessa maldição. O problema é que ele não avisou que estava pedindo ajuda. E aí nós temos em seguida Feitiço em Você, que para mim é a grande representação da forma humana de amar, ou uma das formas humanas de amar. Aquela que eu chamo de obsessiva. Isso você só vai entender quando você ler
o conto e descobrir o que está acontecendo com a nossa protagonista. E aí nós chegamos com o Museu das Sombras, uma família em viagem que para num lugar peculiar para fazer um passeio aleatório, simplesmente com a desculpa para se encontrarem, pois estavam perdidos e na época não tinha Waze. Eles acabam entrando em um museu muito diferente que acaba revelando muito mais do que qualquer um de nós gostaria de saber. E aí nós temos o peso do enforcado, porque dizem que a pessoa inocente nunca morre enforcado, mas ninguém fala o que se sucede se isso realmente acontece. E aqui nesse ponto talvez levante esse questionamento para você, porque é mais ou menos isso que se trata a história. Talheres de Ossos do Rei Invertebrado. Esse é um conto que, para mim, remeteu muito a grandes vilões marcantes que tinham que deixar a sua marca, assim como Ian Fleming fazia com os vilões 007, mas esse aqui ele toca num assunto de herança de sangue, de coisa de pai para filho. Mas se você tem o nome Os Talheres do Rei Invertebrado, talvez não seja tão bonitinho quanto parece. Lembrando que é um livro de terror. No conto 16, o Whey Protein, diga-se de passagem, o nome do conto é o que me deixou mais curioso de todos os outros. Eu tive que segurar até o final para poder enxergar realmente o que era. Mas é interessante porque ele toca num assunto relacionado à justiça. O interrogatório de um policial para um homem cuja mulher desapareceu e todo mundo acredita que ele tenha feito algo. Bom, nós não sabemos o que foi, mas ouvimos o relato sincero do nosso protagonista, dizendo que ele até estava cansado, mas sempre dava uma chance para a mulher. Porém, de uma hora para outra, depois de um pequeno susto, ela desapareceu. E aí você acompanha a narração de todo esse enredo para até isso acontecer. Pois parece que ela fugiu, mas ele cuida do filho, continua com o bar, o empreendimento, e é assustador a forma como as coisas se desenrolam. Esse conto não possui nada de sobrenatural. E justamente por não possuir nada de sobrenatural, ele dá mais medo. Que você tem apenas o relato da simples vida de um casal com seu filho, que pode ser cada vez mais aterrorizante. E seguimos com Zona de Abate, Matadouro 7. Que aqui a gente fala sobre uma questão de dívida. Matadouro 7 já é um lugar que, pelo nome, e chegamos aqui no penúltimo conto do livro, você já imagina tudo o que pode acontecer. Tudo aquilo que a cidade proporciona num lugar escrito Matadouro 7, as expectativas vão lá em cima e são atendidas também. E por último, chegamos no conto HSBF6X, o nosso pequeno produto feito em Três Rios para cuidar das suas plantações. Porém, para que esse produto seja feita, muita coisa e muita gente deve envolvida, viva ou morta. E para finalizar esse último conto, eu queria dizer que não há nada mais aterrorizante do que você ameaçar uma pessoa má. E quando é jogada uma praga para essa pessoa má, dizem para ela, vá para o inferno. E ela simplesmente responde, acredite, eu já estou lá. Isso para mim é fechar com chave de ouro. Mas, diga-se de passagem, se você quer escrever um livro de terror e você quer referências rápidas, pois são contos de plots, e até mesmo aumentar a sua gama de criatividade, pois criatividade é você juntar as histórias que você já sabe em uma nova, esse é o livro perfeito. Uma referência nacional para você ler, aprender, escrever terror e simplesmente se divertir se você gosta do gênero. Essa foi minha dica, estou rebobinando DVD e a partir de agora eu vou começar a riscar DVD. E volto aqui assim que terminar pra gente continuar essa maratona César Bravo até a gente chegar no final de Três Rios. Nos vemos semana que vem.